O dia em que Jesus morreu não foi um dia comum. Enquanto para alguns poderia parecer apenas mais uma data na história, para muitos transformou-se em um marco de mudança profunda. Esse dia, marcado pela tristeza dos seguidores fiéis de Jesus, desdobrar-se-ia contra toda a expectativa em uma celebração de liberdade e alegria que só o Salvador pode oferecer. A crucificação de Jesus, resultado de acusações odiosas e da influência romana, não foi apenas um ato de injustiça. Representou o ápice de uma série de eventos previstos e ensinados por ele mesmo. Os discípulos, abalados pela traição de Judas e confrontados com a dolorosa realidade da perda de seu mestre amado, mal podiam compreender a magnitude do que estava por vir. Jesus, ao longo de seu ministério, falou abertamente sobre sua morte iminente, tanto em momentos de paz quanto durante discussões sobre o reino de Deus. No entanto, a plena compreensão dessas palavras só veio quando ele foi pregado na cruz, cumprindo as profecias e ensinamentos que havia compartilhado. Diante dos questionamentos sobre seu poder e autoridade, Jesus respondeu com uma previsão estonteante: a destruição do templo de seu corpo e sua reconstrução em 3 dias, uma metáfora que só seria plenamente entendida após sua ressurreição. Este momento, descrito em João 2 versículos 18 a 22, marca uma revelação profunda sobre a natureza divina de Jesus e a verdade eterna de suas palavras. Conforme se aproximava o momento de sua morte, Jesus falou com clareza e sem parábolas, prometendo um reencontro após um breve período de separação. Essas palavras, embora inicialmente confusas para os discípulos, prenunciavam a dor da perda e a subsequente alegria da ressurreição, ilustrada pela metáfora do nascimento de uma criança. O julgamento injusto de Jesus começou com sua apresentação diante das autoridades, onde mesmo Pilatos, o governador, percebeu a singularidade daquele que estava diante dele, questionando-se sobre as razões de tal condenação. A postura de Jesus, marcada por um silêncio digno diante das acusações, evidenciou sua inocência e a gravidade da injustiça cometida. A oferta de Pilatos para libertar Jesus, um costume da época, colocou em contraste a culpa dos verdadeiros transgressores e a inocência do Mestre. A recusa de Jesus em defender-se perante as acusações reflete a profundidade de seu sacrifício, cumprindo as Escrituras e demonstrando um amor incondicional pela humanidade. A escolha de um prisioneiro pelo povo marca um ponto crucial nesta narrativa. Diante da multidão, Pilatos apresentou os Barrabás, um conhecido prisioneiro, e Jesus, chamado o Messias, colocando em evidência a escolha entre a liberdade de um criminoso ou a de alguém que pregava o amor e a salvação. Pilatos, percebendo a manipulação dos líderes religiosos movidos por inveja, tentou, sem sucesso, desviar o curso dos eventos. Enquanto isso, a preocupação divina manifestou-se através de um sonho perturbador enviado à esposa de Pilatos, que o advertiu sobre a inocência de Jesus. Este momento reflete a intervenção celestial, enfatizando a pureza e a injustiça enfrentada por Jesus. Contudo, a influência dos sacerdotes e anciãos sobre o povo prevaleceu, guiando-os a escolher Barrabás e selar o destino de Jesus à crucificação. A insistência do povo pela crucificação de Jesus, apesar dos questionamentos de Pilatos sobre sua culpa, revela uma dinâmica de poder, persuasão e escolha coletiva que culmina na lavagem de mãos de Pilatos, um ato simbólico de desresponsabilização, embora marcado pela consciência da injustiça cometida. O sacrifício predestinado de Jesus, desconhecido por Pilatos, é destacado como o cumprimento de uma profecia divina, essencial para a redenção da humanidade. A narrativa tece a conexão entre o sofrimento de Jesus e as profecias de Isaías, ressaltando o significado transcendental de cada sofrimento, como a flagelação e a coroa de espinhos, como símbolos do preço pago pela nossa redenção. A zombaria e o sofrimento infligidos a Jesus pelos soldados, culminando com a sua coroação irônica como Rei dos Judeus e a subsequente crucificação, são apresentados não apenas como eventos históricos,
mas como a manifestação da profunda humilhação e do sacrifício vicário de Jesus, refletindo sobre o peso da rejeição e do sofrimento suportado por amor à humanidade. O caminho até o Gólgota, carregado de insultos e dor junto à crucificação, destaca-se como o ápice do amor incondicional de Jesus, enfrentando a vergonha pública e a morte por nós. O episódio de Simão de Cirene, ajudando a carregar a cruz, e a partilha de suas vestes pelos soldados, sublinha a realidade humana e a dimensão divina desse sacrifício, culminando na inscrição irônica que revela a verdadeira realeza de Jesus. Enquanto Jesus pendia na cruz, as zombarias continuavam, contrastando agudamente com as aclamações de Hosana, recebidas dias antes. Líderes religiosos e transeuntes desafiavam-no a salvar-se e descer da cruz, proclamando cinicamente que acreditariam nele se o fizesse. Essa ironia revela a incompreensão profunda de seu propósito e missão. Jesus, o rei que havia sido celebrado, agora enfrentava a humilhação pública sem se defender ou retaliar. Este silêncio e paciência sob escárnio ressaltam o poder transformador do amor salvífico de Cristo, que assumiu voluntariamente nossa vergonha para nos conferir sua honra. Esta é a essência do sacrifício vicário. Jesus, o Filho de Deus, trocando seu lugar pelo nosso. A escuridão que cobriu a terra do meio-dia às 3 da tarde simboliza o peso do pecado e da separação de Deus, culminando no clamor angustiante de Jesus, que expressa a profundidade de sua agonia. A separação momentânea do Pai, refletida em seu grito, meu Deus, por que me abandonaste?", revela o custo incomensurável do pecado que ele carregava. Os eventos miraculosos que se seguiram à morte de Jesus, o véu do templo se rasgando, a terra tremendo, as rochas se fendendo e os santos ressuscitando, são testemunhos poderosos de sua divindade e do impacto cósmico de sua morte. O véu rasgado, em particular, simboliza o acesso direto a Deus, agora disponível a todos, abolindo a barreira que o pecado havia criado. A reação do centurião e dos que com ele vigiavam Jesus ilustra a revelação divina perante os olhos humanos. A confissão de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus marca um reconhecimento gentil da sua identidade e missão, sinalizando a expansão do convite da salvação para além do povo judeu. A explicação sobre os véus do templo e a significância de sua ruptura oferece um entendimento profundo sobre a nova aliança estabelecida por Jesus. O véu diante do Santo dos Santos, agora rasgado, representa a remoção das barreiras entre Deus e a humanidade, convidando todos a entrar na presença divina com confiança e sem medo. A morte de Jesus coincidiu com o momento em que o sacerdote se preparava para entrar no lugar santo, entre os dois véus, durante a oração da tarde. Essa sincronia simboliza não apenas o cumprimento das profecias, mas também a conexão profunda entre o sacrifício de Jesus e os rituais do templo, marcando o início de uma nova era de acesso direto a Deus. A descrição dos véus, conforme relatada por Joséfo, destaca sua beleza e imponência. O rasgar do véu interno de cima a baixo, testemunhado por aqueles no pátio exterior, simboliza dramaticamente o fim da antiga dispensação e o convite aberto a todos, judeus e gentios, para se aproximarem de Deus através do sacrifício de Cristo. Este ato de rasgar o véu não apenas revelou que os rituais e cerimônias antigos haviam sido suplantados, mas também que o caminho para o céu estava agora aberto. A morte de Jesus rompeu a barreira que separava a humanidade de Deus, permitindo a todos os crentes o acesso ao reino dos céus. A reação do centurião à morte de Jesus reflete uma compreensão profunda da sua divindade, influenciada pela dignidade, pela paciência e pelas palavras de Jesus na cruz. Este reconhecimento de um oficial romano sublinha a universalidade da mensagem de Jesus e a revelação de sua identidade como Filho de Deus. A interação do centurião com os eventos da crucificação, seja participando da zombaria ou observando à distância, culmina em uma transformação de percepção. O respeito e a reverência demonstrados por ele
mesmo sendo responsável pela execução, indicam